Pessoal, ainda quanto essa explicação, o tipo penal básico, comparado em relação ao tipo penal derivado, gostaria que os senhores frisassem o seguinte, né? O tipo penal básico, que é a cabeça do artigo, que é a cabeça do tipo penal incriminador, né? Tem um patamar de pena mínima e um patamar de pena máxima, mas é composto por elementares típicas. O tipo penal derivado, que qualifica o crime, tem igualmente um patamar de pena mínima e uma pena máxima, ok? Porém, é formado por circunstâncias especiais, ok? E não por elementares típicas. Essa é uma primeira diferença. Se eu estiver analisando uma hipótese de tipo penal derivado, um crime qualificado, e aquela hipótese não se fizer presente, por exemplo, no crime de homicídio, foi praticado por motivo fútil. Vou analisar se realmente esse motivo foi fútil, ou foi um motivo realmente que fez com que desencadeasse a vontade de delinquir, né? Aí analisando, percebe-se que não houve a futilidade do motivo. Opa, mas houve igualmente o homicídio. Não deixou de ser crime, né? Então, assim, essa é uma das diferenças das elementares típicas em relação às circunstâncias especiais que qualificam o crime, as circunstâncias especiais que fazem nascer o tipo penal derivado. Eu preciso ter em mente isso. O desaparecimento, no primeiro momento, da elementar típica, desaparece o crime. Por outro lado, o desaparecimento de uma circunstância especial, do tipo penal derivado, não faz desaparecer, não faz tornar o fato atípico, ok? A dosagem da pena que será diferenciada. A gente consegue entender isso melhor no exemplo que o professor trouxe e relatará aqui, né? No caso, né, se os pais morrem, estes pais deixam uma herança, né, um valor, um patrimônio para os filhos, né? 2 filhos, um filho maior e um filho menor. Este filho menor com 10 anos, ok? O filho maior, de forma egoísta, pretendendo ficar com todo o patrimônio, com toda a herança, mata o filho menor que tem 10 anos, ok? Isso configura, gente, a forma derivada do tipo penal de homicídio. Configura o homicídio qualificado, motivo torpe. Qual a previsão, professor? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, ok? Essa circunstância, essa motivação torpe, vil, repugnante, que a sociedade reprova de forma acentuada, também é prevista como uma circunstância agravante. A motivação torpe também tem previsão no Código Penal como uma circunstância agravante. Aonde, professor? Artigo 61, inciso 2, letra A do Código Penal. Caramba, professor. Então, esse motivo torpe que serve para qualificar o crime de homicídio também tem previsão como um agravante, uma circunstância legal. Nesse dispositivo que o senhor fez menção. Exatamente. Para complicar ainda mais, mas daqui a pouco eu esclareço, existe um outro detalhe. Os motivos, agora de forma genérica, também tem previsão lá no artigo 59 do Código Penal como circunstância judicial, né? A gente vai tratar com os detalhes, cada circunstância judicial, primeira fase da aplicação da sanção penal. O artigo 59 do Código Penal trata das circunstâncias judiciais para o juiz, ao aplicar a sanção penal, encontrar a pena base. A primeira fase de aplicação da sanção penal. Lá são 8 circunstâncias judiciais. Dentre essas 8 circunstâncias judiciais, está escrito no artigo 59 os motivos do crime. Olha, os motivos servem para dar um tratamento mais severo por parte do aplicador da lei ou um tratamento mais ameno, se os motivos, né, forem nobres, por exemplo. Né? O professor está tratando um motivo torpe. O cara matar o irmão para ficar com a totalidade da herança. Isso é fato. E aí, professor? Então, nessa circunstância,
A gente tem três dimensões possíveis. Ela serve para qualificar o crime de homicídio, igualmente serve como um agravante e igualmente tem previsão lá no artigo 59 do Código Penal como circunstância judicial. Professor, o que eu faço? É muito simples. A gente precisa ter ideia de um princípio denominado ne bis in idem. Qual que é o sentido, o significado e o teor deste princípio? Ne bis in idem. Eu não posso valorar duas ou mais vezes a mesma circunstância. Qual a conclusão, professor? Se, nesse exemplo que o professor fez menção, ventilou para os senhores, realmente houvesse a morte por parte do irmão querendo herdar a totalidade da herança, e isso configura a qualificadora do homicídio, serviria para qualificar. Por quê, professor? Porque essa circunstância, olha o nome daquilo que faz nascer o tipo penal derivado, é uma circunstância especial. Quem sabe, né, que as circunstâncias especiais têm prevalência das circunstâncias genéricas. As agravantes e as circunstâncias judiciais são genéricas, né? Então, em razão disso, eu vou apanhar essa circunstância, essa motivação torpe, como algo especial para qualificar o crime de homicídio. E não vou valorar lá na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante. Tampouco vou valorar na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial. Ok? Neste mesmo exemplo, o professor fez menção que a vítima tinha 10 anos. Observem os senhores, por favor, abram exatamente agora o Código Penal. Artigo 121, lá no parágrafo 4º, tem uma causa de aumento de pena na segunda parte desse parágrafo 4º. Artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. Abram lá. Se a vítima é menor de 14 anos, a pena deve ser exasperada na terceira fase, com uma majorante. Tem a fração. Leiam aí, por favor, qual fração é utilizada? Qual que é a margem dada pelo legislador criminal? O que você quer dizer com isso, professor? Que neste exemplo do que o irmão maior mata o irmão menor, que tem 10 anos de idade, para ficar com a totalidade da herança, além de ser um homicídio qualificado, vai sofrer na terceira e última fase da aplicação da sanção penal uma exasperação da sanção penal. Porque a vítima era menor de 14 anos. Aí vocês vão, igualmente, eu vou tentar puxar na minha memória aqui, lá no artigo 61, que trata das agravantes, no inciso 2, salvo engano, depois vocês me corrigem se estiver errado, letra H, acho que é H, o fato da vítima ser criança é uma circunstância que merece tratamento mais incisivo, né? Na segunda fase da dosimetria da pena. É uma agravante. E aí, professor, o que eu faço? Eu vou pegar a majorante, né? A circunstância que majora a sanção penal. Essa circunstância da vítima ter, né, no caso, 10 anos, menor de 14 anos, lá no 121, parágrafo 4º, é especial em relação à agravante. Então, eu vou colocar essa majorante e descartar a agravante, a segunda fase da aplicação da sanção penal. Qual a conclusão disso, professor? A conclusão é o seguinte: eu tenho um princípio que eu devo observar, né, bis in idem, eu não posso valorar duas ou mais vezes a mesma circunstância. Daí deriva um resultado. Qual, professor? Quando os elementos que os senhores estão analisando não serviram para constituir, ou seja, não servirem para ser elementos constitutivos do tipo, nem para qualificar a infração penal, devem ser sopesados no momento da aplicação da sanção penal. Raciocínio, gente. Eu primeiro preciso saber se eu estou analisando um tipo penal básico ou no tipo penal qualificado. Isso é mérito. Né? Porque vai ter influência, né? Se eu começo com o tipo penal básico, a pena é menor. Pena X até X. O tipo penal derivado, eu tenho outro patamar de pena. Pena X e pena Y. Maiores que o tipo penal básico, ok? Analisei isso. Eu tenho que analisar agora as demais circunstâncias e perceber o seguinte. As circunstâncias, né, que são identificadas como majorantes são especiais em relação às agravantes.
e em relação às circunstâncias judiciais. Ela deve prevalecer sobre as agravantes e sobre as circunstâncias judiciais. As agravantes, por sua vez, devem prevalecer em relação às circunstâncias judiciais. Ok? É por etapa, né? Primeiro eu analiso se aqueles dados constituem ou qualificam o crime. Analisei essa etapa, eu passo para uma etapa seguinte. Tendo a presença das circunstâncias, eu percebo, opa, é uma majorante. O professor falou, a majorante prevalece em relação às agravantes e em relação às circunstâncias judiciais. Por fim, o último raciocínio, se eu tenho uma circunstância que igualmente é agravante e uma circunstância judicial, a circunstância agravante deve prevalecer sobre a circunstância judicial, evitando assim a dupla valoração do mesmo fato, da mesma circunstância.